Aê, aê, aula de número 14. O que a gente vai falar aqui dessa vez? Vamos ter mais um sprint, né? Então a aula de hoje ela é um pouco mais tranquila com relação à carga teórica, né? A gente vai revisar o que a gente veio discutindo nas últimas aulas entre a aula 8 foi o último sprint, então da aula 9 até a aula 13. Vamos fazer aqui um resgate das coisas todas e falar o que envolve você pensar com uma próxima entrega aqui, uma próxima construção dessas parciais que a gente vem fazendo para você ter ao fim de toda a nossa disciplina aqui um plano de marketing focado ali em você lançar um novo produto, em você pensar então uma nova oferta para o mercado. Então vamos lá, vamos consolidar os nossos ensinamentos aqui. O que a gente viu nessas últimas aulas? Basicamente, a gente acabou montando um entendimento que poderia ser considerado um envelopamento de um dossiê, para a gente pensar o nosso mix de marketing, para a gente pensar produto, preço, promoção e praça, de uma forma que ajuda a gente a construir essa disponibilidade máxima. O que é essa disponibilidade máxima? É pensar disponibilidade física e disponibilidade mental. Lembrando que nessa nossa construção aqui, a gente está pensando os 4Ps como uma forma de que eles ajam em conjunto para que seja mais fácil das pessoas pensarem na nossa marca e encontrarem a nossa marca, e conseguirem comprar a nossa marca. Porque, de novo, sabe, é uma constante, toda vez eu venho falando isso, para as marcas crescerem, para os produtos crescerem, chegarem em novos mercados, eles precisam uh, expandir a base deles de cliente. Então, eles precisam estar em mais lugares e precisam que mais pessoas conheçam e considerem aquela opção, porque de nada adianta ter o produto ali disponível no ponto de venda e ninguém sabe que ele existe. Então, mesma coisa de não existir, né? E de nada adianta as pessoas pensarem no produto e ele não está no ponto de venda. Então, os 4Ps têm que ser articulados de uma forma a ajudar as pessoas pensarem, conhecerem minha marca, né? E uma vez que as pessoas pensam, conhecem minha marca, estão dispostas a comprar, que essa minha marca, que esse meu produto esteja disponível para elas. Então, os 4Ps, até na ocasião que a gente fez a explicação, né, na aula em si, a gente pegou aquele exemplo da Ferrari, que talvez não fosse bem uma Ferrari, né? Que a gente viu ali que era um produto que se propunha a ser algo consideravelmente mais premium, né, como uma Ferrari, mas a entrega dele estava deixando a desejar, tipo, gerava um estranhamento. Você batia o olho e, sabe, algo de errado não estava certo, né, tipo meme. Então, você olhava aquilo ali e, sabe, alguma coisa ali na construção do produto estava dando indícios que não estava certo. Você tem eventualmente outras ofertas, né? Um produto que se propõe a ser uma coisa, mas está entregando outra, gera esse estranhamento, gera essa repulsa, o consumidor fica um tanto mais desconfiado. Então, se você está ali oferecendo um produto que se propõe a ser mais acessível, ele não pode ser tão difícil assim de encontrar. Se você está querendo algo mais refinado, as próprias peças de comunicação têm que passar, às vezes, uma sensação um pouco mais, uma sensação estética um pouco mais refinada. Se quer um produto que seja mais, sei lá, mais acessível, assim, do ponto de vista monetário, ele tem que estar mais amplamente distribuído, né, nos ambientes, né, nas praças por aí. É da mesma forma, você está querendo um produto mais elitizado, tem que ter, às vezes, um pensamento mais de dificultar um pouco o acesso para valorizar um pouco mais a experiência de você conseguir comprar aquele produto. Então, na própria carta da vez que a gente tinha usado na ocasião, a gente viu o pensamento de trabalhar os 4Ps como um alinhamento desses Ps, né, de produto, preço, promoção e praça, para não ter algo muito distoante. Porque essas ocasiões onde esses P's não estão alinhados, que eles estão muito divergentes entre si, acaba gerando então esse estranhamento que o consumidor, por mais que às vezes ele possa não ser um especialista no seu produto, isso gera um desconforto nele e esse desconforto então acaba afastando, que o consumidor não tem tanta segurança ou algo assim, né, que acaba impactando a experiência de consumo. Então falamos isso, né, dos 4Ps. E aí, claro, na aula a gente viu diversas discussões, diversos pensamentos a serem trabalhados em cada um dos Ps. Daí entramos para falar de portfólio de produto. Então falamos daquela ideia dos produtos heróis e produtos zumbis, que são produtos zumbis. Dentro daquela discussão toda de paradoxo da escolha, onde a gente ter opções demais pode acabar sendo prejudicial para o consumidor, porque ele acaba ficando inseguro em escolher, ele gostaria de ter uma boa experiência, mas tem opção demais, ele ficaria até, às vezes, mais reticente em arriscar alguma coisa, e por
por ter opções demais, ao invés de ele escolher alguma coisa, ele escolhe escolhendo coisa nenhuma, né? Então, pode ser que você, ao oferecer menos opções, você acabe ajudando o consumidor nesse processo de decisão. E aí, quando você está, então, aqui no nosso projeto da Unitu, você está criando uma nova oferta. Essa nova oferta, se ela for algo mais do mesmo, você está fazendo com que o consumidor ele tenha mais um item a se considerar dentre as opções. Então, vai ser algo que você está dificultando a vida dele. É um produto zumbi, um produto que está canibalizando a própria marca, um produto que você está colocando ele ali, ao invés de ele ajudar a marca a crescer, você está fazendo com que a marca eventualmente perca força. O ideal, o que seria? A gente pensar um produto herói, um produto que ajude a marca a crescer, ajude a marca a ficar mais forte. Então, ao invés de você oferecer mais uma opção daquilo ali que a empresa já oferece, você oferece uma opção complementar. Então, tipo uma loja de roupa, se a marca é especialista em camisas, né? E aí, ao invés de você oferecer mais uma camisa ali, você pode oferecer um outro acessório, uma blusa, você pode oferecer um cinto, você pode oferecer uma gravata, você pode oferecer uma calça. Então, são outros elementos que também fazem parte desse universo de escolhas da categoria. Então, evite, né, ter elementos distratores na sua oferta, elementos que perturbam e dificultam, né, a experiência do consumidor. E aí, obviamente, se conecta com esse ponto aqui de alinhamento do portfólio, para a gente ter coisas que se somam, né, em termos de opções de soluções para o consumidor, e não ficar oferecendo mais o mesmo. A nossa oferta tem que estar alinhada, tem que fazer sentido com o portfólio da marca, para então você ajudar o consumidor a ter novas soluções. Para além desses pontos, ainda acabamos falando sobre orçamento de marca, né, orçamento de anúncios. Então, a gente viu diferentes formas de se trabalhar orçamentos. Vimos o orçamento a partir de um histórico, né? Então, você pega o que nos últimos períodos você tem aplicado, você tem investido e faz o mesmo, né? Aplica de novo aquele mesmo montante, fazendo eventualmente só alguma correção, índice de inflação ou algo assim, né? Vimos o outro formato de orçamento, que é o orçamento de atrelado a vendas, né, um percentual de vendas. Então, se você vender, você já deixou pré-determinado de você vender, de direcionar sempre 5%, 10%, um valor ali das suas vendas. Então, tudo que você faturar, você já deixa ali um valor reservado para seus anúncios, para o seu marketing, coisas do tipo. Vimos também o orçamento de base zero, que se assemelha àquele controle contábil, né? Entradas e saídas tem que bater, não se já ter os direcionamentos para o que vai cada coisa. E também poderíamos ter o orçamento tarefa, né? Que você, objetivo tarefa, você vai pegar a partir do que você quer fazer, do projeto que você quer fazer, olhar aquilo ali e vai olhar todas as etapas necessárias para chegar nisso e quanto você vai precisar de dinheiro em cada uma dessas etapas. Então você vê o objetivo e vai de trás para frente, completando, olhando o que você precisa fazer. Vimos, né, uma verba para anúncios, né, recomendação que a gente tem, né, de um estudo dedicado a isso. Na ocasião a gente mostrou, né, quanto que você vai deixar dedicado para anunciar, que você precisa fazer isso, né? Se você não anuncia, você está deixando sua marca cair no esquecimento das pessoas. Então você precisa ficar renovando as memórias das pessoas, né, as associações da pessoa com sua marca. Então você precisa anunciar para ocupar esses espaços mentais. E daí por último a gente falou de cronograma, controle, métricas, né, como esses acompanhamentos que são necessários para a gente ficar ali sempre mais próximo, se a gente não está saindo muito do rumo, né, muito dos trilhos do que a gente se propôs a buscar e a fazer. E aí tá. O que a gente vai precisar fazer então como uma aplicação disso que a gente veio discutindo? Para esse bloco aqui, você vai fazer o seguinte: vai pegar e, tal como a gente já tinha feito lá na aula 9, que a gente pegou os objetivos SMART, né, as metas SMART da aula 8, e fizemos já um detalhamento daquilo ali, agora você vai basicamente
trazer esse detalhamento, dar uma estruturada nele um pouco melhor, eventualmente refazer ali agora com um pouco mais de distanciamento da ocasião, né? Pega, reescreve, repensa ele e coloca ali então como que você vai buscar a sua meta. Digamos, minha meta é vender 1.000 unidades nos primeiros 6 meses. Beleza, como que você vai fazer isso, né? Porque né, falar que eu vou vender 1.000 é fácil, né? Agora, como que eu vou fazer essas vendas? Aí eu tenho que detalhar um pouco mais. Então, fazer esses detalhamentos. A partir disso, também ir trabalhando os alinhamentos com o seu mix de marketing, porque assim, tenho essa busca, eu estou querendo oferecer esse produto, como é que eu vou então trabalhar a praça nisso, como é que eu vou trabalhar elementos de promoção nisso, então, para eu ir fazendo esses alinhamentos. Então, aqui vai detalhar o seu mix de marketing. Detalhe o seu produto, detalha qual que é o modelo de precificação, os espaços que você vai ocupar, elementos para você trabalhar a memória aqui, cada um dos P's envolvendo essas discussões. E aí, por último, trabalhar a estrutura de portfólio. Dizer essencialmente assim, o que a empresa já oferece, né, detalhando o portfólio, nas ofertas que já existem ali, e como que a sua oferta ela não é mais do mesmo. Ela não é um produto zumbi, ela não é um produto que está canibalizando a marca, que está jogando contra a própria marca. Então, como que a sua oferta oferece algo de novo, de diferente. Então, fazer essa defesa ali, essas explicações para ajudar a marca, né, você trazer um produto que seja um produto herói para a marca. E resumidamente é isso, né, para a aula de hoje. Então, o que você vai acabar produzindo aqui é um motor, né, da empresa para o Shark Tank, para o nossa Unitu, né? Se esses 4Ps forem um amontoado sem articulação, você está só dando munição para tomar pedrada, para aqui no caso seria uma banca, né, de avaliação, mas você dá munição para as pessoas desacreditarem do projeto, para eles não darem esse voto de confiança, para eles não testarem eventualmente o que você está propondo para ela. E aí, na próxima semana, na próxima aula, a gente já começa a mergulhar em métricas e em estratégias de vendas, aqui, que é um outro naipe do nosso baralho. E aí, como medir tudo isso e como não falir no meio do caminho. Então, vamos ter essas discussões posteriormente. Fechou? A aula de hoje é mais rápida, tem seus 12 minutinhos, para a gente só discutir essas coisas, passar a instrução. Então, aproveite que não tem uma carga teórica nova aqui e trabalhe para ajustar esses materiais, esses documentos para ter uma estrutura mais robusta. Fechou então? Encerrando aqui a nossa aula. Em 3, 2, 1, até mais. E lembra de deixar like, sininho, comentários, dar aquela força aqui pro canal do Ancião no YouTube. Fechou então? Agora sim, encerrando em 3, 2, 1 e até mais.